Bom, chegou a hora de falarmos sobre saúde. Toda sexta-feira a gente tem a coluna de saúde aqui dentro do Ponto com News e hoje a gente recebe mais uma vez o médico oncologista, Dr. Alvo Orlando Visotto. Dr. Alvo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, espectadores. É um prazer estarmos aqui para falar de assuntos de saúde tão importantes para a nossa população, em especial na nossa área, que é a oncologia. Bom, vamos falar sobre o câncer de mama. É o câncer mais comum entre as mulheres, não? Exatamente, Ronaldo. É o câncer mais comum na mulher e, além de ser o mais comum, é o de maior mortalidade. Então, ele é muito frequente e o potencial dele de evoluir e ser diagnosticado mais tardiamente é o que causa um grande número de mortalidade nas nossas mulheres hoje. Quer dizer, o índice de mortalidade está diretamente ligado ao fato do diagnóstico muitas vezes demorar a ser feito, né? Exatamente. No caso do câncer de mama, o tempo do diagnóstico, o momento da doença em que ele é feito e, portanto, o tratamento e o resultado têm uma íntima relação. Os cânceres de um modo geral, mas no caso específico da mama, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado do tratamento e maior a chance de eliminação da doença. É um tipo de câncer que, se diagnosticado precocemente, o índice de mortalidade é muito baixo, né? Mas tudo depende da precocidade desse diagnóstico. Exatamente. Nós dividimos a maioria dos cânceres em 4 fases, 1, 2, 3 e 4, na dependência do tamanho do tumor, da disseminação regional e da disseminação por todo o corpo. No caso do câncer de mama, os estadios iniciais, 1 e 2, que a gente chama, a chance de eliminação da doença com o tratamento é acima de 85, 90% na dependência da idade e de outros fatores. Então, a chance de eliminação é altíssima nos estágios mais precoces da doença. Bom, o câncer, como outras doenças, acaba muitas vezes sendo diagnosticado muito tardiamente, porque é uma doença que se desenvolve de maneira silenciosa, né? Exatamente, mais uma vez, você tocou no ponto crucial. É uma doença silenciosa e, se não houver uma preocupação por parte da mulher, e principalmente hoje em dia, como ele está em idades mais precoces, já na mulher jovem, com 25, com 30 anos, com 40 anos, fundamentalmente todas as mulheres, a partir dos 35, 40 anos, têm que fazer os exames de rotina, porque ele é assintomático no início. E nas fases em que há o melhor resultado de tratamento, se não fizer um exame de mamografia ou ultrassom, se não passar por um atendimento, uma consulta especializada, perde-se a oportunidade de diagnosticá-lo antes que ele produza qualquer sintoma na mulher. Bom, os exames de mamografia devem ser feitos com que rotina? O que a Organização Mundial da Saúde e, no caso do Brasil, o Instituto Nacional do Câncer preconizam é que mulheres que não têm risco, isto é, não têm familiares com câncer, não têm histórico familiar, passem a fazer a partir dos 40 anos. Entre os 35 e 40 faz uma mamografia de base e depois dos 40 uma vez por ano. Nas mulheres que têm o fator de risco, a recomendação é, por volta dos 30, 35 anos, fazer o exame de base, aí geralmente o ultrassom na mulher mais jovem, e a partir dos 35 anos fazer um acompanhamento anual. Esta é a recomendação que se faz hoje. Bom, quando a gente fala de fator de risco, a gente fala, entre outras coisas, por exemplo, se ele tem uma mãe, alguém que teve câncer na família, né? São, no caso do câncer de mama para as mulheres, parentes em primeiro grau, isto é, mãe, irmã ou filha, e em segundo grau, tias maternas e avós. Esses são os parentes de primeiro grau, é alto risco, parentes em segundo grau, no caso do câncer, e também um risco aumentado, porém um pouco menor. Doutor Alvo, bom, hoje a gente vive um momento, como você mesmo disse, bastante delicado no que diz respeito ao câncer de mama, porque cada vez mais mulheres e mais jovens têm sofrido com a doença. Por que isso tem acontecido? Tem a ver com fatores ambientais, com alimentação? Ronaldo, como nós já dissemos em outras oportunidades aqui com você, com o seu público,
Exatamente isso. São os hábitos de vida que nós levamos hoje que são os fatores preponderantes. O câncer, como já discutimos anteriormente aqui, é uma mutação em células que proliferam numa velocidade maior do que o seria esperado e tem capacidade de disseminar. Essas mutações do material genético são decorrentes de fatores ambientais, substâncias, poluição, substâncias tóxicas, substâncias nocivas que têm essa capacidade. Então, são inerentes aos hábitos de vida modernos. Podemos mudar esses hábitos? Muitas vezes não podemos. Não temos, infelizmente, condições de mudar tudo aquilo que está ao nosso redor. O que cabe a nós, então? Procurar atendimento precoce, fazer os exames que permitem a gente diagnosticar a doença precocemente e tratá-la de forma adequada. Por isso é fundamental. Bom, como você mesmo disse, a gente, dentro da gente carrega alguns genes que às vezes sofrem mutações e ao sofrer essas mutações desenvolvem o câncer, né? Exatamente isso. E os fatores ambientais, poluentes, tóxicos, agrotóxicos, as fumaças, cigarro, enfim, essas substâncias todas que nós já são velhas conhecidas nossas e que nem sempre a gente consegue. O cigarro conseguimos deixar, mas a poluição ambiental, nós vivemos nas cidades, nos locomovemos, então assim, tudo aquilo que a gente puder evitar, ótimo, devemos fazê-lo. O que nós não podemos, cabe a nós, então, ter atenção e cuidado com a nossa saúde, fazer exames com frequência, procurar os nossos médicos para que a gente possa diagnosticar precocemente e obtermos bons resultados com o tratamento. Pois é, pelo menos no que diz respeito à poluição, a gente tem cidades cada vez mais poluídas e não dá para ir todo mundo para o campo. Não dá, infelizmente não dá, é a realidade que a gente vive. Doutor Álvaro, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Ronaldo, um bom dia a todos. Nós conversamos com o Dr. Álvaro Orlando Visotto, ele que é médico oncologista e conversou com a gente na coluna de saúde sobre o câncer de mama. Bom, a gente fica por aqui com o jornal desta sexta-feira e com o Ponto com News desta semana. A você uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana. A gente se fala na segunda, a partir das 7 horas. Até lá, a gente se fala.